você já planejou, você já está preparado para monitorar e controlar o projeto de teste. Começa a etapa de análise. Normalmente quem realiza a análise são os TAs, são os analistas de teste. Eles vão, a partir do que você planejou, entender qual é a abrangência do teste, que tipo de teste é necessário. Para isso eles vão analisar a base de teste, que é todo o material, toda a informação que existir sobre os testes, sobre o software, e eles vão identificar as condições de teste. As condições de teste são as variações. Sabe aquilo que todo mundo fala, às vezes, numa empresa? O pessoal bate a mão no peito. Nós aqui, no sistema X, nós temos 2.000 casos de teste. Você já ouviu coisas do tipo? Nós temos aqui 1.000 casos de teste, 2.000 casos de teste, 500 casos de teste, que seja. Normalmente, essa é uma visão um pouco equivocada, tá? Na verdade, você não tem 2.000 casos de teste. É muito raro de alguém ter 2.000 casos de teste ou 500 casos de teste. Você às vezes tem 10, 20 casos de teste e você tem 100 variações. Então, o mesmo caso de teste, testado de 100 formas diferentes. Essas variações de um caso de teste, elas são geradas pelas condições de teste. Por exemplo, meus amigos, agora vocês vão almoçar e lá depois do almoço você resolve tomar um sorvetinho, tudo bem? Você fala assim, nossa, eu vou tomar uma casquinha. Justamente, a casquinha, ela, se você for num quiosque, aí normalmente ela tem 3 sabores, né? Por exemplo, baunilha, chocolate e mista. Então, esse sabor da casquinha é uma condição de teste. O tipo do sorvete também é uma condição de teste. Lá, de repente, nesse quiosque, ele tem a casquinha, ele tem um cascão, que é um cone maior, né? Para botar sorvete. Ele também tem um copinho, que ele chama de sundae. Ele tem um copo maior, que ele chama de top sundae. E ele tem um pote para você botar sorvete. E de repente, se for no McDonald's, vai chamar de McFlurry, né? Se chamar de pote tem um preço. Chamando de McFlurry, dá uma valorizada, né? Já pode cobrar mais caro, tudo bem? É a mesma droga de sorvete, só muda a embalagem e você está disposto a pagar mais. Olha só que interessante. Às vezes é um pouco a mais de sorvete, né? Não me diga que o McFlurry, que custa 4 casquinhas, tem sorvete de 4 casquinhas. De repente não. Não é mesmo? Então é curioso, né? É marketing, né? Perfeito? Então vamos lá. De repente, como a gente está descrevendo aqui, tem 5 tipos de produto, 5 tipos de embalagem. E cada produto, cada embalagem que você escolha, você pode ainda escolher um daqueles 3 sabores. Então o sabor também é uma condição de teste. Então 5 vezes 3, 15. Já são 15 variações. 15 testes possíveis, positivos, né? É testar a casquinha de creme, casquinha mista, casquinha de chocolate. Sundae de creme, sundae misto, sundae de chocolate. Poxa, já temos aí 15 combinações. Aí a gente coloca agora uma calda. Então pode ter calda de caramelo, calda de chocolate ou de morango. E aí tem uma coisa escondida, que é não ter calda. Porque a embalagem você tem que ter. E a massa do sorvete você tem que ter. A calda é opcional, pode ter ou não ter. Então tem que ter opção não ter. Então são 4 possibilidades. Poxa, eu já tinha 15 testes. 3 de embalagem, aliás, 3 de sabor, 5 de embalagem, agora eu tenho 4 de calda. 3 vezes 5, 15, vezes 4, 60. Aí eu posso pagar em boleto, cartão de débito e crédito. Opa, 60 vezes 3, 180. O cartão de crédito pode variar de Amex, Mastercard, Visa, Elo. São 4 bandeiras de cartão. Então, 1/3 dos pagamentos eram de cartão. Então, daqueles 180, 60 era cartão. Só que agora eu tenho 4 cartões. Então, aqueles 60 virou 240. Tudo bem? Então, se eu pego aqueles 120, que era de boleto mais débito, e junto com esses 240, eu chego em 360 testes, só positivos. Tudo bem? Então vejam como ser capaz de enxergar tudo que era possível de testar é importante. Não quer dizer que você vai testar tudo, não dá para testar tudo isso, às vezes não faz nem sentido. Você vai testar o que mais vende. O que mais vende é casquinha mista. Beleza, testa casquinha mista. Sundae de caramelo, sundae de chocolate, sundae de morango. Tudo com massa de baunilha. Testei. Não vou testar sundae sem calda. Sundae sem calda custa a mesma coisa, né? É só uma preparação, não vou precisar testar. Vou de repente testar um McFlurry lá com M&M's, que criança gosta. Tudo bem? Então o que vende mais eu testo.
Poxa, mas tem uma combinação aí de sorvete de chocolate com calda de morango que dá problema. Então, beleza, se é uma coisa que já deu problema, eu vou colocar lá para eu testar. Mas então eu vou testar ali uma dúzia, né, de produtos, não vou testar os 360. Então, baseado no que é mais frequente de usar, ou baseado no que já deu historicamente mais problemas, a gente escolhe nossos testes. Tudo bem? Mas para eu escolher, eu tenho que ver o todo. Eu tenho que enxergar a cobertura total. Todas as possibilidades de variação nas condições de teste. Ficou claro o que é condição de teste? Ficou claro porque quando alguém fala que são 2.000 casos de teste, na verdade, você deve ter lá um caso de teste. Comprar sorvete, e nesse caso de teste tem 20 variações, então o cara está contando um caso de teste como se fossem 20 testes. São 20 testes, mas não são 20 casos de teste, é um só. Entenderam essa ideia? Comprar é um caso de teste só. Não importa se eu vou comprar uma camiseta, uma calça, uma bermuda, comprar é um caso de teste. Se eu vou pagar com um débito ou crédito, comprar é um caso de teste. A forma de pagamento é uma condição de teste. Entenderam? Isso é uma coisa um pouco polêmica, não é todo mundo que... A gente está muito acostumado a olhar que o que a gente faz são casos de teste sempre. O caso de teste é o conjunto de ações. Os valores, as opções que você faz enquanto realiza aquele caminho, o mesmo caminho, não faz a criação de um novo caso. Tudo bem? É o mesmo caso, só que com valores diferentes. Essa visão é uma visão mais moderna, né? Ela já faz parte do sílabus há algum tempo, né? Desde 2000 e bolinha, 2011, né? 2014. Mas a gente vê muitas empresas que têm uma visão de que cada teste é um caso. Cada teste é um teste, mas um caso de teste é só um caminho. Beleza, acho que vocês entenderam bem. Para que isso seja feito com eficiência, precisa associar o documento que originou aquela ideia de teste com o próprio caso de teste. Ninguém cria um caso de teste do zero. Ou você cria o caso de teste da sua experiência, ou cria a partir de um documento, de uma especificação, de um e-mail, de uma ata, de um diagrama. Então tem que verificar se aquele documento serve mesmo para testar, se ele tem informações que são razoáveis, se ele está atualizado, se as informações fazem sentido. E aí a gente vai criar o caso de teste, ou a variação, e associar ele com esse documento. E, normalmente, essas condições de teste, essas variações, elas são identificadas olhando lá os documentos, fazendo algumas reuniões de discussão para tentar fechar o escopo, né? Você faz uma reunião de brainstorm para discutir o projeto, e vai se imaginando com as suas formas de pagamento, com as suas formas de entrega. Então, tudo isso, que na verdade é levantado, a gente começa a perceber que são valores, né? Então, eu posso entregar ter o frete grátis nas compras acima de R$200, que é uma regra de negócio. Aqui eu posso ter uma outra, que eu posso escolher se eu quero entrega em até 3 dias, que é expressa e pago mais R$10. Eu posso escolher em até 7 dias e pagar R$8, ou eu posso escolher esperar mais de 10 dias e ter a entrega gratuita, ou entrega mais barata, por exemplo. Então, veja, tudo isso são condições de teste, condição de frete, condição de pagamento, condição de frete, condição... Vai embrulhar para presente ou não? Isso também é uma condição de teste. Então, conforme a gente vai discutindo, né, o projeto, entender o projeto, a gente vai percebendo essas condições. A gente consegue ver as condições que nos levam até um determinado objetivo. A gente quer validar se aquele software é fácil navegar, se ele é seguro, se ele é rápido. Então, a própria busca desse objetivo vai fazer com que a gente identifique essas condições. Embora cada sistema varie um pouco, né? A gente tem umas variações aí do que deve ser levado em consideração. A gente começa normalmente com uma visão de alto nível, pensando no que é importante para nós. Importante nesse projeto é teste de usabilidade. Importante nesse projeto é teste de segurança. Então a gente começa saindo de uma visão macro até chegar realmente numa visão mais detalhada de especificamente o que poderia ser o problema. Então a gente primeiro olha o macro, o que não podemos deixar de testar, depois a gente vai no detalhe de como aquilo deve ser testado. Tudo bem? Sempre associando fortemente com a ideia de risco. Aquilo que pode vir a prejudicar a sua equipe, prejudicar o projeto, prejudicar o cliente. No final da análise, o seu time de TAs deve ser capaz de identificar quais são os testes que devem ser detalhados, modelados. Nesse ponto, vale a pena
você se sentar junto com eles e até fazer aquele papel do advogado do diabo, né? Que é questionar realmente se está faltando mais testes, você pode sugerir mais testes, você pode questionar um teste que você acha que não vai dar tempo, que não é tão importante. Então, é importante, essa fase de fechamento da análise indo para a modelagem é o momento de discutir o que vai ser feito. Tudo bem? Porque ele ainda não escreveu os testes, ele só listou ideias macros do que vai ser testado. Na etapa de modelagem, ele vai começar a montar checklists, ou seja, listas de títulos de teste, ou seja, ele vai começar a detalhar. Os casos de teste, eles podem ser feitos com mais ou menos detalhes. Quando a gente pega um caso de teste que ele é genérico, que ele só fala, faça uma compra no site tal, e emita o comprovante de pagamento, o comprovante do seu pedido, e ele não entra em detalhes de que produto você tem que escolher, com que usuário você vai logar, se você vai comprar um produto ou dois, se você vai pagar com boleto, com débito, com crédito, com o que quer que seja, ele não entra em mérito nenhum, não te diz os passos detalhados. Então, esse caso de teste é um caso de teste que a gente chama de lógico, ou de alto nível. Ou seja, é um caso de teste, ele orienta, no sentido de dizer o que você tem que testar, mas ele não te dá detalhes. Tudo bem? Ele não te dá detalhes. Aquele caso de teste bem explicadinho, bem detalhado, a gente chama ele de caso de teste de baixo nível, ou concreto. Ele contém todas as informações necessárias para testar. É claro que esses dois contrapontos, eles são estereótipos. Então, eu tenho um caso de teste que me diz o que testar, mas não como, e eu tenho outro caso de teste que me diz o que e como testar detalhadamente. Existem momentos para usar um e usar outro. Às vezes, no começo do projeto, quando a gente ainda não tem o sistema pronto, ou as telas para olhar, eu ainda não consigo escrever um caso de teste detalhado, mas eu consigo escrever um caso de teste genérico, de como vai ser a operação. Conforme o projeto vai se desenrolando, eu posso ir transformando um caso de teste mais genérico, né, que seria esse caso de teste lógico, num caso de teste mais específico, mais concreto. Também observando a documentação, as informações disponíveis, eu posso escolher, junto com o TA, quais são as técnicas mais aplicáveis àquele projeto. A gente aqui não vai ver a fundo as técnicas de análise, mas o pessoal que faz TA, e novamente o convite para vocês fazerem após o TM e o TA, que ainda não fez, porque aí você vai conhecer 14 técnicas. Então, você vai conseguir conversar melhor com ele sobre o que técnica ele deve usar naquela situação. Você vai poder discutir melhor, né, se aquela técnica é a mais apropriada ou não, se, enfim, é bem bacana. Nós também temos que priorizar, identificar quais são os testes mais importantes a serem realizados. Normalmente, nessa ideia de priorização, a gente pode usar uma análise de Pareto, né? Aqui a gente tem um diagrama de Pareto. Vejam que ele fala aqui sobre motivos de atrasos de passageiros ao embarcar num aeroporto. Está em francês, mas isso não é impedimento. É outra ponta importante aí para a prova, né? Quem fez CTFL comigo, ou já assistiu os vídeos, ou vai assistir os vídeos, é um dos pontos que a gente coloca no curso. E para o ISTQB, ainda mais por ele estar ali cravado na Europa, onde a maioria das pessoas são poliglotas, elas falam 2, 3 idiomas no dia a dia. Então ele vai na padaria, o camarada fala italiano, ele vai ali no mercadinho, aí já alguém está falando em francês, ele vai na escola em inglês, então ele acaba falando vários idiomas. Então, para o ISTQB, alguma informação estar em outro idioma não é um impeditivo para nada, tá? Cuidado com isso. É comum que o brasileiro fale assim, isso aqui está escrito em italiano, eu não entendo italiano. Eles falam assim, mas tem dicionário, tem Google Translator, se vira. Eu imagino que vocês tenham dificuldades aí com a língua da sua matriz, né? E às vezes é difícil entender, né? Enfim, mas para a prova não é difícil não. Para a prova, outro idioma não é um impeditivo, tudo bem? Então aqui está em francês, e a gente vê aqui os 6 problemas que estão atrapalhando aí as pessoas chegarem no aeroporto. O maior deles, com 34%, olha aqui pela direita que é mais fácil, ó, com mais ou menos 34% nós temos aqui o trânsito. Com aproximadamente 27% nós temos aqui o cuidado com as crianças. Com aproximadamente 17%, transporte público. Com 12%, clima. Com 8% e muita sinceridade, a pessoa falou que dormiu demais. E com 4%, alguém foi ela que teve uma urgência pessoal, algum problema imprevisto, né?
os possíveis problemas, as possíveis dificuldades, elas estão organizadas da maior dificuldade, da dificuldade mais comum para a menos comum. Num projeto de software, a gente também pode pegar os requisitos ou os riscos e colocá-los do mais importante para o menos importante. Por onde devemos começar a testar? Sempre nesse sentido, do mais importante para o menos importante. Se eu testei apenas esse e tive que parar o projeto de teste, tudo bem. Não é o que eu gostaria, mas eu dediquei o meu tempo da minha equipe para o que era mais relevante. Não existiria nenhuma outra tarefa que eu poderia ter exercido que seria tão importante quanto essa, concordam? Essa é a mais importante de todas. Então é por onde eu tenho que começar. Depois essa segunda, que é a segunda mais importante, assim por diante. Se a gente for analisar, olha só que bacana. Essas três menores, elas equivalem a apenas 22% dos problemas, das reclamações, dos atrasos. E essas três maiores, se eu somar essas três maiores, elas vão totalizar 78%. 78% das reclamações ou dos problemas. Então é muito diferente. É muito diferente. Ou seja, se eu tivesse... Vamos imaginar que cada problema desses custasse 1 milhão para resolver. Se eu tivesse 6 milhões, eu faria todos. Mas a vida não é justa, a vida não é fácil, e você tem apenas 3 milhões para resolver tudo. Apenas metade do dinheiro. Veja, se você pegar metade do dinheiro e fizer esses três, você vai fazer um péssimo investimento. Você vai ter um retorno de 22%. Você gastou 50% e retornou 22%. Ao passo que se você pegar aquela metade do dinheiro e investir nesses três maiores, você vai ter 78%. Ou seja, foi um bom negócio. Vou deixar até mais claro para vocês. Alguém aí me empresta R$50, eu devolvo na segunda-feira, pago 22 na segunda. É um bom negócio? Eu queria R$100, mas me contenta se me emprestar 50. Te devolvo 22. É um bom negócio? Não, né? Você não vai me emprestar dinheiro. Agora, se eu falasse assim para você, me empresta 50 hoje e eu te devolvo 78 na segunda. O que vocês acham? Empresta 50, eu te devolvo 78. Melhor, né? Quer que eu dê o número da conta? Então, vocês perceberam como funciona? Então, não existe tanto faz. Existem boas escolhas, existem más escolhas. É isso que a gente às vezes sente, até que nossos governantes não parecem saber, né? Parece que eles nunca tiveram uma aula como essa, de boas e más escolhas. Então, a gente não tem, de repente, numa prefeitura, no governo do estado, no governo federal, no ministério, numa secretaria, dinheiro para fazer tudo. Mas eu posso fazer um estudo como esse e escolher onde gastar o dinheiro. Tem alguma coisa que vai dar mais retorno que outra. Parece que eles fazem o contrário. Quem é que faz essa obra aqui e me dá mais, né? Então, estão fazendo pelo que quem dá mais propina. Aí, realmente, não... Aí o nosso país não vai sair do buraco nunca, né? Tudo bem? Então, vejam, que pelo menos quando a gente vai testar, é possível analisar um problema usando uma ideia de Pareto, ou seja, um ranking. Não precisa ser um gráfico bonitão que nem esse, não. É só você fazer um ranking do maior para o menor, do maior risco para o menor risco, da funcionalidade mais usada para menos utilizada. E aí sim a gente consegue enxergar por onde começar os testes, por onde guiar. Aí você vai ser um bom líder. Porque o que as pessoas querem saber da liderança é justamente isso. Por onde eu começo? Qual é o caminho que eu vou fazer? Então, o caminho é o que tem mais reclamação, o que já teve mais problema, o que já teve mais falha, o que é mais usado, o que pode gerar mais prejuízo, o que pode gerar mais reclamações. É por esse fio condutor que a gente lidera, né, e guia nossos colaboradores a testar.